O Donald Trump acusou a China por conta da queda da Bolsa de Valores de Nova York. É isso mesmo que está acontecendo. Depois do anúncio do tarifaço do Donald Trump, as empresas reagiram mal. O mercado reagiu mal. E eu vou explicar o porquê, o motivo disso. Por que o mercado reagiu mal nos Estados Unidos. E aí ele, como a gente já sabia, a culpa nunca é dele. A culpa não é dos Estados Unidos. A culpa é de quem? A culpa é do outro. A culpa é da China. Abre aspas aí para o Donald Trump. Ele falou assim: a China jogou errado. Eles entraram em pânico. A única coisa que eles não podem fazer. Ele postou isso hoje na sua rede social, na Truth Social. E, bom, enfim, é claro que ele ia fazer isso, né? É claro que ele não ia assumir aquela questão, eu faço a cagada, mas a culpa é do outro se der ruim, entendeu? Se der merda, se der ruim. Tá bom? Então, olha só, eu vou abrir aqui para vocês o que é que está acontecendo, tá? Vamos lá, tá aqui. O que está acontecendo? Estados Unidos em queda. Muitos de vocês vêm aqui nos comentários e falam assim, o império está em queda. Eu acho que uma queda vertiginosa, acho que é complicado. Mas, de fato, há uma crise, tá? E essa crise, inclusive, pode ser uma crise atingir parte do mundo, tá? Mas vamos lá, ainda não atingiu, ainda não é que não atingiu, ainda não é nesse ponto que a gente está falando, mas nos Estados Unidos sim. Por quê? Porque a China tem crescido, a China vai se favorecer, vai ser favorecida por causa disso, né? Xi Jinping rindo de orelha a orelha, falando assim, ó, sabe briga de barata tonta? Fica tudo, é entre eles ali, o conflito está acontecendo ali dentro, sabe? Olha só, vamos lá. Como eu já avisei vocês, falei para vocês, após o anúncio do dia, ele chamou de Dia da Libertação, que está muito mais para dia da prisão. Para o cidadão dos Estados Unidos, o dia da prisão. O trabalhador dos Estados Unidos é pesado, né? A Bolsa de Valores de Nova York abriu em forte baixa, tá? Vamos lá. Existem, basicamente, se vocês quiserem, inclusive, acrescentar aqui, eu vou passar a grosso modo para vocês, para que todo mundo entenda de forma direta, mas se vocês quiserem acrescentar, se tiver algum economista, por favor, fique à vontade. Existem, basicamente, 3 grandes índices que medem aí as quedas ou altas aí da Bolsa em Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro é o Dow Jones, que a gente vai falar aqui. São cerca de 30 empresas chamadas de blue chips. São empresas consideradas estáveis no mercado, tá? Então são essas empresas gigantescas que a gente vê aí, ó, Coca-Cola, Walmart, PepsiCo, elas tiveram uma queda de 2,4%. Isso é considerável, tá? Isso num dia, tá? Bom, a Standard & Poor's, que na verdade é um rastreamento de cerca de 500 do preço de ações de 500 empresas, ele faz o rastreamento e eles mediram lá que teve queda de 2,4%. E depois o Nasdaq, que esse é interessante de falar, 3.500 empresas. A maioria dessas 3.500 empresas são empresas de tecnologia. Esse índice, o índice Nasdaq, foi o que teve maior queda, cerca de 3%. Também porque empresas de tecnologia. Agora, o porquê a queda? Por que as empresas dos Estados Unidos tiveram queda em suas ações, no preço das ações? Pelo temor da retaliação dos países. Por quê? Os países vão retalhar os Estados Unidos. Olha só, vamos lá. A China, por exemplo, ela anunciou que a partir de semana que vem ela vai retalhar com um adicional de imposto de 34%. Sabe? 34% de produtos dos Estados Unidos. É por isso que o Donald Trump está botando a culpa na China. A culpa nunca é dele. A culpa, ele não quer negociar, ele não quer, sabe? É exatamente isso. O Donald Trump não quer negociar a defesa do livre comércio, só que não, né? E aí o que acontece? As empresas ficam com medo da retaliação, que isso feche mercados para elas. Então, por exemplo, você pega uma empresa de tecnologia que teve queda, por exemplo, teve baixa, por exemplo, a Apple. A Apple produzindo seus produtos ali, de repente, fala o quê? O que ela faz? Peraí, a gente não vai conseguir mais vender tanto os nossos produtos, porque os preços, os impostos são altos agora. Como é que a gente vai vender os nossos produtos para fora, para os outros países, sendo que agora eles vão retalhar os impostos, vão retalhar os Estados Unidos, aumentando impostos de importação. Então as pessoas não vão comprar os nossos produtos. Pensa nisso, pensa na Microsoft. Como é que as pessoas vão comprar os nossos produtos?
Pensa, aí é software, né? Mas eu estou falando imposto em hardware. Como é que as pessoas vão comprar? Então a gente pode ter um aumento do preço desses produtos. Então, se vão retalhar, eles vão ter que se limitar mais ainda, não é que vai ficar só nisso, tá? Mas vão ficar mais ainda no mercado interno, no mercado dos Estados Unidos. Aí eu te falo, o mercado dos Estados Unidos, ele consegue bater os preços? Ele consegue definitivamente dar suporte para essas empresas, para elas crescerem? Então vai ficar só dentro dos Estados Unidos? Não é só dentro, a gente sabe que não, a gente sabe que as exportações vão acontecer, só que você pode ter uma queda. Então elas têm medo, principalmente as empresas de tecnologia que vendem para o mundo, vão ter uma queda de vendas para o mundo. E aí o Donald Trump vai lá e bota a culpa na China, que é a China que retalha, que é a China que tem imposto, é a China que está nessa guerra comercial, mas a China nunca definiu que está numa guerra comercial com os Estados Unidos. E aí, por exemplo, tem muita gente falando assim, por que o Brasil não entrou em desespero com isso? Além de ter uma das menores taxas, tá? 10% não é pouco não, tá? Isso é acrescentado, tá? A outras taxas. O 10% que o Donald Trump lá falou, não é que o Brasil só vai ter 10%. É que o Brasil está, apesar da questão da aprovação da lei, a lei de comércio que foi aprovada no Senado ontem, inclusive, agora vai para a Câmara dos Deputados, que vai definir uma política, eu já falei isso para vocês, uma política de exportação do Brasil para lidar com esse tipo de tarifa do Donald Trump. O Brasil está optando pelo caminho do diálogo, certo? O Brasil está pacificamente optando pelo caminho do diálogo sem a briga, então sem a retaliação, pelo menos por enquanto, tá? Isso pode mudar. Agora, o Brasil também vê as empresas, o Ibovespa, por exemplo, ele fechou ok, tá? Não foi em alta, mas fechou ok. Por quê? Porque Ibovespa, a gente está falando da Bolsa de São Paulo, as empresas aqui olham a possibilidade de novos mercados, abertura de novos mercados. Inclusive o Brasil fala, está fechando lá com os Estados Unidos, mas a gente pode ter novos mercados, além do Brasil utilizar o caminho da pacificação, o caminho do diálogo. Você tem novos mercados, por exemplo, a relação Brasil e China é muito grande. Sabe o que ajuda muito nesse conceito? A relação que o Brasil tem no BRICS. A relação que o Brasil tem, por exemplo, inclusive na presidência do BRICS. Certo? Então o Brasil tem relações, tantos países querem entrar no BRICS. O BRICS não é só isso, ele não se limita a isso, tá? Inclusive o BRICS não é necessariamente só para isso, mas assim, o BRICS é maior, tá? Agora, tem vários países que estão querendo entrar. E o Trump está lá o quê? Acusando todo mundo, aponta o dedo para todo mundo. Então, enquanto isso, nos Estados Unidos os preços estão bem altos, as coisas estão bem complicadas, ele está aumentando imposto de todo mundo lá, de todos os países, mas a culpa é dos outros países. A culpa não é dele. Compreenderam? Então tá aí o vídeo para vocês. Deixa aqui nos comentários. Vocês podem, inclusive, dar suas contribuições. Eu acho ótimo quando vocês fazem isso. Eu gosto bastante quando é uma contribuição extremamente significativa, uma correção, inclusive, sobre alguma coisa que eu falei aqui. Eu fixo o comentário aí para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Grande beijo. Fui!